Em 1912, René Lalique abandona a produção joalheira e passa a dedicar-se em exclusivo à arte do vidro. Nesse período, René Lalique faz ainda peças únicas na técnica de cera perdida, uma técnica importada da escultura em bronze, uma técnica milenar, e que consistia no revestimento de um molde em cera. Essa cera era revestida então por terracota e depois de derretida era introduzida a pasta de vidro, que depois de arrefecida dava origem a que o molde fosse partido e que tivéssemos então uma peça única, designada de cera perdida, mas uma peça em vidro. Calouste Sarkis Gulbenkian comprou a primeira das suas ceras perdidas, o seu primeiro objeto em vidro, em 1914. Viria a adquirir dezenas de peças nessa técnica, como os pequenos vasos mariposas ou borboletas também presentes nesta exposição. Algumas destas peças vieram também para esta apresentação do Museu Lalique, em Vinga-sur-Moder, e destacamos dois exemplares excepcionais, o vaso Bagas de Cornizo e o vaso Rosas. São peças de facto extraordinárias e que mostram a criatividade do autor, que segue de alguma forma sempre os seus temas preferenciais. Como vimos nos répteis e nas mariposas, há, digamos, esse empréstimo aos temas da fauna, e a flora sempre presente desde o período joalheiro de René Lalique, que está também presente nestes objetos de cera perdida. Outra obra notável nesta técnica de cera perdida é o vaso Peixes Grondin, uma obra que também nos chega da Alsácia e que tem a particularidade de a base do vaso ter a sua decoração em dois peixes que estão invertidos e que sustentam a peça. É uma peça realmente notável, e essas figuras um pouco monstruosas já vinham do tal ideário da Arte Nova, em que tínhamos na joalharia répteis, insetos, etc., que são transpostos também para esta fase da primeira década do século XX. Para além dos vasos, René Lalique faz também escultura em cera perdida, e o exemplo que temos mais interessante dessa produção é um pequeno fauno em vidro, portanto em cera perdida, esculpido como se de uma escultura se tratasse, uma escultura muito engraçada porque no seu tema nos lembra o século XVIII francês e nos lembra também a reinterpretação do neobarroco que Jean-Baptiste Carpeaux faz no século XIX. René Lalique incorpora toda essa tradição francesa e faz de facto uma peça num material inesperado, em escultura em vidro, um fauno que nos lembra a antiguidade, ou o barroco ou o neobarroco.